Olá, tudo bem? Eu sou Andréia Pinheiro, doutora e mestre em psicanálise, saúde e sociedade, e hoje eu estou aqui para convidar vocês para tratarmos de um assunto muito pertinente na clínica psicanalítica, tanto enquanto analista e também enquanto analisandos. Vamos falar da formação, do percurso e da prática clínica. O tema de nosso encontro hoje é falar sobre a atemporalidade no processo de análise. Esse tema é um recorte da minha tese de doutorado e foi publicado numa revista científica chamada Tópicos e também em outra revista internacional, que eu também vou deixar para vocês o link para que vocês possam acessar. Bom, então vamos começar. Eu vou fazer uma leitura comentada do slide e em alguns momentos eu vou tirar o olho da câmera, tá? Bom, eu vou, como eu disse a vocês, trazer o fragmento dessa tese de doutorado para poder contextualizar o nosso tema, ok? Para falar sobre a temporalidade num processo de análise, eu trago a vocês um fragmento da minha tese de doutorado cujo tema é o tempo da adolescência, a transitoriedade como um dos nomes da castração. Nessa pesquisa, destacam-se algumas palavras muito importantes, palavras-chave, dentre elas adolescência, castração, tempo, transitoriedade e arte. E a hipótese dessa pesquisa é fazer pensar que tempo, então, é esse? Tanto o tempo que levo para minha tese, quanto essa atemporalidade que trago aqui. Dessa forma, durante todo o processo da escrita da pesquisa, eu acabo esbarrando em outros significantes, como juventude, beleza e principalmente a temporalidade, que é o que principalmente nos interessa aqui. O tempo da análise, o que é esse tempo da análise? Essa temporalidade no processo de análise não se restringe apenas ao tempo de 30, 40 ou 50 minutos, ou até mesmo um tempo lógico, onde a sessão é encerrada no momento importante da fala do seu analisando, ou até mesmo de um silêncio. Nós também estamos falando e principalmente nos referindo às narrativas do analisando que definitivamente não cumprem uma lógica linear. Transitam entre passado, presente e futuro, porque esse tempo cronos, que é o tempo dos minutos, das horas, do calendário, ele acaba se misturando com outro tempo, que é o tempo kairos, que é da ordem, da não ordem, do subjetivo, das ânsias, dos intervalos e também da história de cada sujeito. E aí eu começo a trazer então um recorte desse caso clínico, que foi onde eu pautei toda a tese do meu doutorado, e a partir de então eu fui, digamos assim, destrinchando tudo que eu gostaria de falar. E esse caso clínico também, aqui nesse momento, é para poder contextualizar o que eu quero dizer, né? A prova, né, do que eu trago aqui foi o fragmento do caso clínico que levei para minha tese e que pautei toda a pesquisa, o caso Priscila, é um nome fictício, tá? Trago esse caso para falar do tempo. E quem era Priscila? Priscila é uma mulher de 45 anos, mãe de 2 filhas, de casamentos distintos, criada por uma família conservadora e que chega à clínica levando uma queixa principal, a de ter tido a sua adolescência roubada, ou seja, de não poder tê-la vivido de forma plena. Essas são as falas da analisanda. A analisanda carrega nas suas narrativas lembranças de um saudosismo intenso da infância, feliz que teve, e na contramão dessas doces memórias, os momentos conturbados de sua adolescência, que ela diz que foram etapas não vividas,
tal como um sequestro da sua subjetividade. E por conta dessa sensação de perda que Priscila sempre entregava à sua analisanda, no caso eu, aliás, analista, né? Eu que a atendia no momento. Por conta dessa sensação de perda, de ter tido a adolescência roubada, Priscila vivia às voltas em tentar recuperar o tempo perdido. E essa tentativa a mantinha presa em suas memórias, mantendo-a também presa na cena da sua infância e principalmente na cena da sua adolescência. O que o analisando leva, enquanto narrativa e queixa daquilo que de certa forma desfunciona em sua vida, é pautado numa atemporalidade, num ir e vir, num de trás para frente, numa não lógica, numa não linearidade. Quase como numa máquina do tempo, fazemos essa viagem entre passado, presente e futuro, misturando as estações, onde primavera, verão, outono e inverno se fazem presentes em um único dia, em uma única sessão. E aí, quando eu digo quase como numa máquina do tempo, fazemos essa viagem, porque aqui eu falo do analista, quando é analisando, e também do analisando, quando traz o discurso para o seu analista, né? Eu estou falando desses dois lugares. E qual seria então a posição do analista diante disso tudo? Não há cronologia linear no discurso do analisando, pois a cronologia ela é temporal, enquanto o tempo da análise é atemporal. O que há é justamente essa temporalidade que exige do analista ouvidos para ouvir aquilo que vai nas entrelinhas, no não dito, no silêncio e na não linearidade. Se o analista busca, então, uma sequência lógica de eventos para dar escuta ao seu analisando, muito provavelmente ele estará fadado a uma não escuta e diante da impossibilidade de realizar, de fato, uma análise.